Olá, comunidade querida, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um programa Paz e Bem. Programa de número, olha, deixa eu ver aqui, 1857, uma caminhada longa já que temos feito juntos, nós todos aqui ao redor desse projeto do canal Paz e Bem, de espiritualidade plural. Esta edição está indo ao ar nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, às 6 horas da manhã. Mas você alcança este encontro a qualquer momento, né? De manhã, de tarde, de noite. Então, fica uma saudação para você que vai chegando a qualquer momento aqui nesta roda. Essa transmissão foi gravada, porque neste horário, todos os dias, eu estou ao vivo, no ar, na Pós-TV Fórum, com o Fórum Café. Então, não tenho mais condição de fazer como fiz no passado, ao vivo. Então, está gravado. Então, não dá para ter os chats, né, mais usuais nessa comunicação pelo YouTube. De qualquer maneira, se você puder, a gente precisa muito do teu apoio para sustentar o canal Paz e Bem. A gente não tem aqui superchat, não tem essa coisa de ficar membro, mas temos um programa de assinaturas bem simples, né? E precisamos dele para sustentar o canal. Aqui ninguém recebe, mas a gente tem alguns, né? Nenhuma das pessoas que estão aqui à frente da tela, que estão no dia a dia aqui do canal, todo mundo faz o trabalho de maneira doada. Mas a gente tem um grupo de estagiários, são 3 estagiários que sustentam o canal no ar. Afinal, o canal já tem hoje programação de manhã, de tarde e de noite, todos os dias da semana. Então, se você puder, aqui na descrição do vídeo, tem o link para o nosso programa de assinatura. Vai ser bom, vai ser legal. Pois bem, esta semana foi muito marcada, muito pautada por um grande evento que aconteceu no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e os moradores de rua. Um grande evento com a presença de Padre Júlio Lancelotti. Foi assinado um programa de apoio aos movimentos dos moradores de rua de todo o país, quase R$1 bilhão. Foi feita uma sanção, né? Foi assinada a Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a arquitetura hostil nas cidades. Então, foi uma semana, para mim, muito cara, especialmente muito cara, porque é a semana de trazer à tona a espiritualidade do povo da rua e esse vínculo entre Lula e o povo da rua. Estou falando do povo da rua, quem tem missão na rua, missão não é de ajudar, não é de fazer nada, missão apenas de ficar amigo, de conviver, de aprender, né, de trocar conversa, né, com o povo da rua, sabe que não é morador de rua, é povo da rua. Ou até, como diz o padre Júlio Lancelotti, refugiados urbanos. Então, esta é uma espiritualidade particular e que se acomoda e que se incorpora e que faz parte do mosaico da ideia de uma espiritualidade plural. Tem um parlamentar que eu conheci recentemente aqui em Brasília que tem um vínculo profundo com essa espiritualidade da rua, que é o deputado federal do Rio de Janeiro, o Raymond. Então, a gente combinou de fazer uma conversa hoje exatamente sobre essa jornada da espiritualidade da rua. Raymond, como está você? Tudo bem? Oi, está fechado o microfone. Oi. Oi, Mauro, tudo bem? E muito feliz de estar aqui no canal Paz e Bem, nesse espaço de espiritualidade ampla, plural, onde a gente pode conversar um pouquinho sobre as nossas questões, sobre também as nossas ocupações nas ruas e sobre o povo que está em situação de rua, o povo que vive, né, nesta realidade e que são homens e mulheres também providos de espiritualidade, de mística e de direitos. Então, que alegria estar aqui com você nesta sexta-feira. Prazer grande. Eu fico bastante feliz. Pois bem, essa celebração, esse encontro, esta lei, inclusive, que leva o nome de Padre Júlio Lancelotti, surgiu a partir de... Vocês estão vendo o Padre Júlio ali com a máscara, né? Isso aí foi em 2020. Padre Júlio ficou muito indignado com a sequência de obras. Naquele momento, a administração Bruno Covas
fazia em São Paulo para impedir o povo da rua de se acomodar. Vocês imaginam, há 10 anos atrás, o censo do povo da rua indicava 23 mil pessoas no país. 10 vezes mais em 10 anos. São mais de 220 mil pessoas. Está subestimado, a estimativa realmente é de cerca de 300 mil pessoas nas ruas. E aí ninguém vai para a rua porque quer. Ninguém vai para a rua porque quer. E aí você vai para a rua e não tem onde ficar, porque começou uma febre das prefeituras de fazer isso. Por exemplo, isso aí embaixo de um viaduto em São Paulo, né, onde a prefeitura de São Paulo fez isso, né, pedras, assim, para as pessoas não poderem sentar, não poderem deitar, não poderem nada. E aí o padre Júlio, que hoje está com 76 anos de idade, saúde fragilizada, ele já está aquela bengalinha que vocês estão vendo na mão dele, acompanha-o já há alguns anos, ele pegou uma marreta com os operários que estavam trabalhando numa obra ali do lado e foi lá, conseguiu dar 10 marretadas, mas foi muito simbólico, muito simbólico. Essa imagem correu o país e, a partir daí, começou uma indignação com essa arquitetura hostil. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, desse abraço bonito, desses dois que se encontraram quando ambos tinham cabelos acinzentados e hoje cabelos totalmente brancos, né? Então, uma longa jornada comum entre Lula e o padre Júlio esta semana no Palácio do Planalto. A realidade da arquitetura hostil, né, Raimon? Você que foi vereador no Rio de Janeiro, é dramática, né? É dramática. Não tenha dúvida. Você sabe que tem uma discussão que se faz em relação ao direito à cidade, e a gente sempre afirma, né, que a cidade não é para quem vive dela, a cidade não é para quem usufrui dela para o seu próprio benefício, a cidade é para quem vive nela. Então, todos os homens e mulheres que vivem numa cidade devem ter o direito, né, o direito sagrado de estar nela em qualquer dos seus espaços. E a arquitetura hostil é exatamente esta negação desse direito. A arquitetura hostil, ela se dá na construção de pedras pontiagudas debaixo dos viadutos, ela se dá também no Rio de Janeiro, isso é muito comum, e a gente brigou muito com os prefeitos que se sucedem no Rio de Janeiro, em relação às praças, né, onde a população em situação de rua que às vezes se alonga nos bancos da praça, lá no Rio de Janeiro, constrói ali no meio do banco, sabe, uma barra de ferro para impedir que a população em situação de rua, que o homem ou a mulher em situação de rua se sente com mais conforto, né? Então, essa arquitetura hostil, ela precisa, de fato, ser barrada, e o padre Júlio Lancelotti é este exemplo de homem que luta pelo direito à cidade de todas e de todos, e, portanto, pelo direito à cidade dos mais empobrecidos. O que muitas vezes os governantes não veem, né? Porque não é errado dizer, viu, Mauro? Não é errado dizer, companheiras e companheiros que nos assistem, que caminham conosco aqui no canal Paz e Bem, não é errado dizer que na fotografia de uma cidade, que às vezes quer se dizer, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que se diz uma cidade maravilhosa, como é o caso de São Paulo, por exemplo, que se diz uma cidade do capital, uma cidade dos grandes negócios, dos grandes industriários, uma cidade onde a economia é pulsante. Na fotografia dessas cidades não cabem os pobres. E nós precisamos lutar contra isso. A luta contra a arquitetura hostil, eu quero dizer, é uma luta de espiritualidade, de mística, de compreensão de que eu, você e qualquer outra pessoa tem direito à cidade e não pode ser impedido de usá-la, de estar nela, de viver nela. Não, fundamental, de fato fundamental. Nesse encontro, Raimon, comunidade, o padre Júlio fez um discurso muito emocionado, ele estava visivelmente emocionado e emocionante. Vou mostrar um trechinho desse discurso dele dirigido ao presidente Lula e a todo o povo que estava lá. Vieram delegações, eu falei vieram porque eu estou em Brasília, né? Vieram delegações de moradores de rua de vários cantos do país para participar da celebração. E é muito bacana, viu, Mauro, a gente entender, que teve, inclusive, não sei se você chegou a ver esse pequeno vídeo, além desse do Júlio Lancelotti, você vai colocar aí, que é maravilhoso, né? Um morador em situação de rua, dizendo assim, eu nunca fui tão respeitado
ele emocionado, dizendo, eu estou no segundo andar do Palácio do Planalto. Então, é isso, né? Essa coisa bacana. Muito, muito legal. Vamos ouvir um pouco. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros, senadores, companheiros, irmãos e irmãs em situação de rua. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. E ele fala que conseguimos voltar porque os moradores de rua já haviam estado no Palácio do Planalto nos outros mandatos de Lula. E, evidentemente, foram expulsos de lá. Vamos lá, um pouquinho mais. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem visível a emoção de Lula também nesse momento, né? Visível. Religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende. E o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente. Ele pensa em nós, nos ama e nos defende. Eu subscrevo tudo aquilo que foi apresentado, não vou repetir, que precisamos ter o Centro Nacional, que precisamos ter uma articulação e uma centralização, que precisamos que o departamento seja fortalecido. Agradeço muito que hoje a lei que proíbe a arquitetura hostil seja regulamentada, e vai depender de todos nós fazermos essa lei valer. Marreta em toda arquitetura hostil, que toda arquitetura hostil seja retirada e nunca mais seja implantada. Que nós tenhamos, senhor presidente, um cuidado especial com a saúde mental, com o sofrimento da população em situação de rua. É uma questão específica, urgente, como é urgente ter onde morar, mas ter dignidade para morar, com autonomia, com equilíbrio, com o afeto que é necessário. O senhor sabe, senhor presidente, que muitas pessoas em situação de rua ainda não têm o CAD único. Nós precisamos continuar insistindo, porque sem o CAD único, a população em situação de rua não tem acesso aos benefícios, assim como o Conselho Nacional de Justiça, que fez aquele grande mutirão para a documentação. Nós precisamos que essa ação seja permanente, porque o povo da rua continua sofrendo violência das guardas civis metropolitanas, continua tendo seus documentos rasgados pelos GCMs, que rasgam e jogam na cara deles. E é difícil conseguir a segunda via. Então, essa violência da invisibilidade, mas tem a violência daqueles que enxergam os moradores de rua como risco, como perigo e os agridem. Muito forte, né? Muito forte. Anúncio, denúncia e compromisso. Né? Três facetas do profetismo, né, Mauro? Anúncio, o Júlio Lancelotti anuncia. Não é que existe um corpo chamado população em situação de rua. Ele usa o pronome nós te elegemos, o povo da rua te elegeu. Então, ele se coloca nesse lado, depois ele denuncia as violências, né, que é importantíssimo, e ele se compromete, né, dizendo que não basta ter uma lei, mas é preciso todo mundo estar envolvido. Né? Muito bacana, muito lindo, muito lindo. Padre Júlio tem uma grande responsabilidade. Ele e as irmãs beneditinas oblatas, lá de São Paulo, tiveram uma grande responsabilidade nessa aproximação de Lula com o povo da rua.
Eu lembro, eu fui missionário na Pastoral do Povo da Rua, com o padre Júlio Lancelotti, com as Irmãs Oblatas, desde 2001 até 2007. Depois a vida foi me encaminhando por outros caminhos. Neste período, então eu peguei ali o primeiro mandato do Lula e participei. Bom, além da convivência com o povo da rua, né, dormi algumas vezes na rua, tenho grandes amigos, amigas no povo da rua, tenho a alegria de ter sido convidado, e claro, aceitei, para ser padrinho da Paula, minha afilhada. Ela com 8 anos de idade, ela e a mãe dela, a Tânia, elas moravam na rua, depois passaram a morar um tempo em abrigos, voltaram para a rua algumas vezes. Paulinha, hoje é uma mulher grávida, gerente de loja, né? A Tânia tem também sua casinha hoje elas estão em outra condição, mas foi muito emocionante. Primeiro, ter recebido o convite delas para ser o padrinho, e depois a celebração na Casa de Oração do Povo da Rua, que é uma instituição, que é uma casa de encontro, que foi fruto de uma doação de Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele ganhou um dinheiro no Prêmio Internacional, e aí construiu-se essa casa ali, perto da Estação da Luz, em São Paulo, uma região. Naquela época, né, começo do século, era onde estava concentrada a população de rua em São Paulo. Hoje está espalhado por toda a capital. E aí aquela menina de 8 anos, grandona, né, tinha uma tina enorme de água lá na capela da Casa de Oração, e o batizado dela foi com ela mergulhando inteira na tina. Foi uma grande celebração. Já tinha uns 150, 200 pessoas, né, da rua que participaram. Foi uma festa muito bonita. Mas aí, nesse processo, então, eu ajudei a organizar os primeiros natais do presidente Lula com o povo da rua, que passou a ser uma tradição. Esse aí é o primeiro Natal do presidente Lula. Tá vendo ali, cabelo? A barba já um pouco mais branca, mas os cabelos ainda bastante negros. Ele com eu não me lembro, o Edson, uma liderança da mobilização do povo da rua, do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado. Então, todo Natal, Lula sempre conviveu com o povo da rua. Não no dia do Natal, mas sempre na semana do Natal. Um pouco antes do Natal, houve apenas um ano em que isso não aconteceu. O ano que ele estava preso, em Curitiba. Então, mesmo depois que não estava mais na presidência, o período que ele ficou fora... Bom, depois, quando Dilma assumiu, ele continuou fazendo Natal, convenceu Dilma aí, então a Dilma ia nos natais com ele, e depois, fora da presidência, depois que Dilma tinha sido derrubada, ele continuou indo até a prisão. Então, foi uma caminhada muito, muito presente, muito forte para Lula. E aí, Padre Júlio e essas Irmãs Oblatas é que construíram ou ajudaram a construir essa paixão de Lula pelo povo da rua. É uma marca, né, de todos os mandatos dele, né, irmão? Pois é, e é muito interessante também pensar, Mauro, que às vezes as pessoas pensam, vai fazer um café da manhã, esse café da manhã, esse Natal com o povo da rua não tem nenhuma consequência. Esse Natal do povo da rua é apenas hoje em dia está muito na moda isso, né? É apenas para fazer um vídeo de divulgação, tirar uma fotografia, fazer encaminhamentos político-eleitorais. A gente pode pensar isso, né? Mas é muito bom a gente lembrar que a partir daí, a partir dessa aproximação, aliás, é uma fala do Papa Francisco, né? Aproximar-se, né? Ele fala da cercania, né? Estar próximo, não deixar o outro distante. É a partir dessa aproximação do presidente Lula com o povo da rua e do povo da rua com o presidente Lula que nasce a política nacional. Ainda nos governos dele, lá em 2009, quando ele edita o decreto 7053, que organiza a política nacional. Muito bacana compreender também, Mauro, que essa política nacional, arrumada no decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, ela é desarticulada com o golpe de 2016, e agora, na retomada do governo do presidente Lula, claro que motivado também pelo ministro Alexandre de Moraes, que ouvindo o povo da rua, e é bom ele lembrar isso também, né, porque o ministro Alexandre de Moraes estava agora nesse evento aí do Ruas Visíveis, lá no Palácio do Planalto, nessa semana, no segundo andar do Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes, ouvindo o povo da rua, ele diz assim, olha, eu exijo que os governos apresentem um plano nacional.
quando o ministro Alexandre de Moraes dizia isso, o ministro Silvio Almeida já tinha determinação do presidente Lula de retomar a política do decreto 7053 e somente enquadrou-se aí na decisão do Moraes para fazer o que aconteceu. Então, assim, não é um café da manhã que é um ok, bacana, vamos tirar uma foto para a gente botar numa campanha eleitoral, não. É um café da manhã, que é um café da manhã que há compromisso com ele, e aí vale um pouco também, Mauro, uma expressão de espiritualidade mística, né? Quando você se aproxima do pobre, como você se aproxima do empobrecido, com o coração de pobre, com o coração também empobrecido, com o coração aberto e com o desejo de fato, fazer comunhão com ele, você não pode sair dali da mesma forma que você entrou. Então, o presidente Lula recebeu daquele povo da rua um pedido. Nós queremos uma política. E o Lula dizia, tá bom, vou fazer uma política para vocês. E o povo dizia, não queremos que você faça a política. Nós queremos fazer a política. Então, o Lula reúne os seus ministros e, organizados os ministros com um diálogo com a população em situação de rua, nasce o decreto e nasce todo esse movimento agora que a gente viu ecoar agora no último encontro do Ruas Visíveis, com R$1 bilhão para ser investido na questão da saúde, da educação, da mobilidade, da moradia, dos direitos humanos, e muito bem pilotado, há de se dizer, né, com elogios e aplausos à equipe do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, de modo particular ao ministro Silvio Almeida. Então, o café da manhã não é só um café da manhã, não se saiu dali apenas com o gosto do café na boca, saiu dali com a possibilidade real de se construir política pública para o povo da rua. Você traz uma questão muito interessante, né? Um dos temas centrais ao longo da história do cristianismo e de outras espiritualidades é o tema da conversão. Conversão, mudar de direção, né? Deixar o coração converter-se, abrir-se a uma nova realidade. Você mencionou o caso do Alexandre de Moraes, é um caso interessante, né? O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança no governo Alckmin, em São Paulo, um secretário de Segurança muito violento, muito combatido pelas forças democráticas em São Paulo. Depois virou ministro da Justiça no governo Temer, que é exatamente esse governo fruto do golpe contra Dilma e que desarticulou todo o processo da legislação construída e das ações do Estado brasileiro em favor do povo da rua. E olha que interessante, né? Como a vida vai mudando, né? E aí hoje, né, essa semana ele estava lá e visivelmente o coração dele se deixou tocar pela aproximação com o povo da rua, não na base da polícia com o cacetete, mas com a aproximação de coração aberto. Então, como essa questão que você traz da espiritualidade, que é a aproximação pode converter, pode mudar a maneira como as pessoas se colocam. E vale um registro, sabe, Mauro? Vale um registro. Em novembro do ano passado, ainda antes da posse de Lula, já tinha terminado as eleições e tal, mas ainda estava naquele processo de diplomação, aquela confusão toda, nós havíamos pedido ao Alexandre de Moraes uma audiência pública. E ele fez uma audiência pública no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal. Ele dizia, é a primeira audiência pública que eu presido. Essa audiência pública, Mauro, foi com o povo da rua. Uhum. Eu tive acesso ao microfone para falar, mais algumas lideranças também falaram, mas majoritariamente quem falou no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foram os homens e mulheres que vivem em situação de rua. E o Alexandre de Moraes saiu dali, só para te dar um detalhe assim, uma pessoa da rua gritou assim lá do meio, nós queremos tirar uma foto com o senhor. Aí ele, assim, muito sem jeito, eu não costumo tirar foto, depois vamos pensar nisso. Aí ficou a conversa para lá, né? Aí no final ele disse assim, eu quero tirar uma foto com vocês. E desceu, veio tirar foto com o povo da rua e depois disse, essa audiência pública não ficará apenas no discurso, vai haver desdobramento. Está aí o desdobramento. Então, processo de conversão. Vale esse registro, sim. Muito legal essa história, eu não conhecia. Muito bonita essa história. Muito bonito. E essa coisa típica, né? Porque é o seguinte, vou dizer, o povo da rua não tem cerimônia, fala mesmo, não quer nem saber.
Então, foi a primeira vez que eu vi, e o Xandão ficou, Xandão, estou chamando ele de Xandão, e o ministro Alexandre de Moraes ficou surpreso, porque a hora que ele entrou, o pessoal começou a gritar Xandão, Xandão, Xandão. Acho que ele nunca tinha sido ovacionado com esse nome como ele é conhecido na informalidade. Abriu um sorriso, acho que realmente tem uma caminhada, né, que foi feita aí. Bom, como a gente está falando desta espiritualidade de Lula também, tá aqui, ó. Eu organizei esse livro quando Lula estava preso, Lula e a espiritualidade. Escrevi um artigo, oração, meditação e militância. Isso aqui é o tripé sobre o qual, segundo Lula, a espiritualidade está assentada. Oração, meditação e militância. Dia desse eu conto em detalhes qual é a formulação de Lula. Esse livro é resultado... Lula foi um participante aqui do canal Paz e Bem, quando estava preso, depois acabou, né? É o que ele falou. Saí da cadeia, já não leio mais nada, não assisto mais nada. Frei Beto teve uma história engraçada, que Frei Beto, logo que Lula saiu da prisão, falou, ó, toma cuidado que logo, logo você vai ter saudade do tempo da prisão. Porque era isso, né? Ele tinha um tempo livre, ele leu como nunca, assistiu como nunca, foi um período de grande formação para Lula, como tinha sido no passado para Nelson Mandela, como acontece com muitos presos políticos. Então, ele assistia o programa e mandava cartas, a gente trocou uma correspondência intensa naquela época, uma delas foi quando ele trouxe essa definição de espiritualidade, e aí veio a ideia de escrever o livro. O livro é uma reunião de depoimentos de pessoas que ou conviveram com Lula ou observaram Lula na sua jornada de espiritualidade. Então, tem a Monja Cohen, que foi lá visitar ele, tem a Yalorixá Adriana de Nanã, tem aqui Dom Angélico Sândalo Bernardino, Pai Caetano de Oxóssi, Frei Carlos Mestres, evidentemente não podia faltar, Leonardo Boff, e uma série, Monge Marcelo Barros, o Rabino Jaime Fuchsbach, estava em Israel na época, veio de Israel para o Brasil para visitar Lula na prisão, e aí tem de tudo aqui, mas em geral as pessoas contando sobre ou a sua história com Lula ou sobre a sua história da visita que fez a Lula. A Monja Cohen, por exemplo, conta como é que foi a aula de meditação que ela deu para Lula na prisão. Muito interessante. E aí, Padre Júlio, é o que abre, inclusive, os artigos. E Padre Júlio vai falar isso. O título do artigo dele, conversei bastante com ele na época, Lula, o presidente dos moradores de rua. Esse artigo dele é feito de um pouco de reflexão e de algumas histórias. Eu vou ler, porque eu acho que é muito significativa essa história, Raymond, sobre isso, uma história curta. Espiritualidade é humanizar. Lula sempre procurou humanizar a vida dos mais pobres, dos mais fracos, dos pequenos. Se há uma espiritualidade na qual acredito, é essa: a vida do pobre, a vida do fraco, a vida do pequeno. Um outro episódio exemplar sobre isso. Uma companheira de rua da Bahia, já falecida, quando houve um encontro no centro de São Paulo, no Natal, é disso que estamos falando, na quadra do Sindicato dos Bancários, foi barrada pela segurança de Lula presidente à época. Estava sem documentos. Lembra que foi um dos temas do discurso do Padre Júlio, dos documentos do povo da rua? Não tinha seu nome na lista. Ela disse para eles, aqui é a frase dela, vocês podem fazer o que quiserem, eu sou amiga do Lula, vou ficar aqui na rua e vou gritar quando ele passar e vou entrar com ele, disse ela então. Volta aqui o Padre Júlio. Não deu outra. Ela gritou tanto na rua que a comitiva parou, abriu-se a porta do carro do presidente da República. Ela entrou no encontro no carro do presidente da República. Ela entrou, uma moradora de rua, uma catadora, uma mulher, uma negra, entrou no encontro de mãos dadas com Lula. Uma mulher, sinal de luta, de combate. E ela gritou para todos feliz. Eu não falei que sou amiga do presidente? E aí termina aqui o artigo Padre Júlio. Essa é a espiritualidade que renova a vida. Lindo, né? Ele cita o nome dessa moradora, não, dessa mulher? Não cita. Não, aqui não cita. Mas é uma pena, porque eu conheço essa mulher, Maria Lúcia Pereira da Silva. Não acredito! Falecida em 2018. É uma mulher, assim, de uma espiritualidade, de uma força. Essa mulher, eu me emociono de falar dela,
porque ela me ajudou muito a entender que não se faz política para as pessoas, se faz política com as pessoas. Maria Lúcia, vou te contar um episódio dela muito rápido, Mauro. Nós estávamos numa audiência pública no Rio de Janeiro, na Defensoria Pública do Estado. E é um auditório muito grande, e foram convidados os moradores em situação de rua a participar dessa audiência pública. E a mesa da audiência estava a defensora pública que presidia, tinha 2 advogadas da OAB, tinha uma pessoa do Ministério Público, tinha uma deputada estadual e tinha eu de vereador. E tinha Maria Lúcia Pereira da Silva, uma baiana negra que tinha vivido muitos anos nas ruas de Salvador, catadora de materiais recicláveis, e ela estava à mesa. Aí, quando a defensora ia abrir os trabalhos, ela usou da sua potência de voz e disse assim: eu quero falar antes. Aí a defensora disse assim para ela: mas eu vou abrir não antes da senhora abrir. E levantou-se, foi para a frente da mesa, deu as costas para o povo da rua que estava na plenária, apontou para nós o seu dedo em riste, direcionando a cada um de nós, e disse assim: não falem de nós sem nós. Legal. Era Maria Lúcia Pereira da Silva. Depois ela nos ajudou a construir uma lei no Rio de Janeiro, a Lei 6.350, que é, de certa forma, uma adaptação do Decreto 7053 do Lula, de 2009, e essa lei foi aprovada votada em 2018, aprovada, recebeu o nome dela, o nome da lei é Lei Maria Lúcia Pereira da Silva. O prefeito vetou a lei, a Câmara derrubou o veto, o prefeito recorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 25 desembargadores deram ganho de causa para nós, dizendo que a lei não era inconstitucional, o prefeito recorreu de novo ao Supremo Tribunal Federal, e agora, há 20 dias, o ministro Alexandre de Moraes deu a decisão final, dizendo que não há nenhuma inconstitucionalidade na lei e que o prefeito a cumpra. É a Lei Maria Lúcia Pereira da Silva. Nossa Senhora, olha, estou arrepiado aqui, emocionado. Eu estou emocionado de você lembrar. Nada disso a gente sabia que ia acontecer aqui nessa conversa, viu, gente? Não, nada disso, não. É verdade. Que convergência. Eu falo sempre, sabe, não acredito em coincidência, né? Tem convergências na vida. Que grande convergência, né? Padre Júlio, Maria Lúcia, você, Lula. Nossa, que histórias fantásticas. E aí tem outra convergência, a convergência entre Raymond e Padre Júlio. Isso lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Durante a pandemia, imagino. Durante a pandemia, fui lá, tive um dia de alegria, assim, de encontro, de escuta, de ouvir histórias que já as conhecia do Rio de Janeiro, mas com a especificidade de uma cidade que tem a Cracolândia que tem a violência que tem o número de pessoas em situação de rua que é a cidade de São Paulo. Foi um dia memorável. Legal, que legal. E aí, tudo isso para fazer o caminho que a gente fez até agora, e vamos desaguar nisto aqui. Tem também os natais de Raymond e sua turma, que inclui o povo da rua lá do Rio de Janeiro. Que história é essa, Raymond? Conta para nós. Mauro, essa história é uma história que me traz muita lembrança bonita, sabe? Muita lembrança bonita. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? E sou de uma família de 13 irmãos. E já te contei isso. Mamãe era uma mulher muito religiosa, muito caridosa, nos deixou há 2 anos. E mamãe fazia todos os anos, na rua de sua casa, na rua onde estava a sua casa, ela fechava o quarteirão e chamava os vizinhos para fazer uma grande mesa. E aí cada um trazia um pedaço de pão, trazia um bolo, trazia uma quitanda, trazia uma fruta, trazia um suco, um refrigerante, e fazia uma mesa estendida. A mesa dava assim uns 80 metros de mesa, Mauro. As mesas, tudo uma colocada na outra. E ali colocava e fazia um café da manhã com os meninos pobres
das comunidades ali da região, que é uma cidade pequena, mas tinha também uma região pobre, que era lá o Cruzeiro, atrás de Matozinhos e tal. E mamãe fazia isso com essa garotada, e era muito lindo, uma coisa muito partilhada. Aí, quando eu fui eleito, quando eu fui eleito vereador, eu falei assim, gente, eu vou fazer o que minha mãe fazia. E aí eu comecei a fazer na Cinelândia, em 2009, comecei a fazer o Natal da população em situação de rua com a minha equipe. E como é que ele acontece? A gente faz uma mesa na Cinelândia, estende uma mesa. Essas mesas que você está vendo aí são emprestadas do bar do lado, o bar do Amarelinho nos emprestava as mesas. A gente fazia uma mesa, são mesas de bar, tá vendo? Mesa de plástico aí, uma colada na outra, estendia, e eu convidava o povo a trazer alguma coisa. Então o pessoal traz panetone, o pessoal traz fruta, o pessoal traz suco, o pessoal traz um bolo, traz pão, traz frios, queijo. E aí a gente faz uma mesa grande e faz um momento de um Natal interreligioso ou supra-religioso, né? Onde tem cristãos como nós, católicos como eu, tem pessoas do movimento evangélico, pessoas dos movimentos das religiões de matriz africana, tem de todas as denominações, pessoas que também não creem, mas que compreendem esse dinamismo, essa força, né, da união e da partilha, e a gente faz uma festa bonita. Nessa festa tem o coral da população em situação de rua, são um coral só de pessoas em situação de rua que cantam, tem um balé feito por um pessoal, a Rita Serpa, né, que é um grupo de balé que ela constrói junto com os meninos e meninas da periferia do Rio de Janeiro. Tem o grupo Palco da Vida, que é um grupo de teatro da garotada do subúrbio carioca, de Olaria. Então a gente faz uma grande festa, reza junto, depois tem música, dança, a gente brinca, é muito bacana. E esse ano é a 15ª edição, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 18. Eu, pela primeira vez, não vou estar, porque estou acidentado, né? Estou de castigo para recuperar de um acidente que tive há 15 dias, mas a minha equipe, junto com o povo do Rio de Janeiro, que sempre nos acompanhou, está fazendo um Natal tão bonito quanto os natais anteriores, e eu estou muito feliz, embora com o coração meio apertado, porque minha vontade era de estar lá para abraçar o povo da rua que lá chega, mas vou também fazer uma mensagem, mandar uma mensagem para eles, e eles vão transmitir pelo Instagram, por uma ferramenta qualquer que seja lá, e eu vou ficar aqui o tempo todo antenado, curtindo com eles esse momento tão bonito. É a festa de Natal do povo da rua que acontece na Cinelândia, no coração do Rio de Janeiro. O Lula participou dos natais com o povo da rua todos os anos desde 2003. Só não participou no ano que estava preso. São 15 natais com o povo da rua a partir do seu primeiro mandato como vereador, e é o primeiro que você não vai participar porque está preso. Não na cadeia, né? Mas preso na cadeira por conta do seu acidente, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Como é que você está? Eu estou recuperando, estive essa semana no médico, a cicatriz da cirurgia está bem bacana, está tudo redondinho, já tirei os pontos, daqui a 15 dias tem um retorno ao médico, certamente ele indicará para eu começar a fazer fisioterapia, e tudo indica, se tudo correr bem, se não tiver nenhum incidente aí pelo caminho, eu creio que não terei, em fevereiro eu já estarei de volta aí usando uma muleta, um andador, para retomar meus trabalhos. Estou confiante e estou também aproveitando esse tempo também para cuidar da minha espiritualidade, tentar cuidar, né, porque a gente fica muito nervoso, parar não é fácil, né, Mauro? Parar não é fácil. A gente vive num mundo de muita agitação, mundo da política de modo geral, muita agitação, mas eu tenho convicção mesmo, que essa parada também é uma convergência, sabe? Uma convergência e uma providência. Tô lendo, tô rezando, tô dando trabalho para minha mulher, mais do que coitada, ela precisava ter. Minha companheira que está aqui muito junto, ajudando muito acima de suas forças, e a gente está seguindo, está firme, estou animado, e triste por um lado, mas feliz por outro, muito feliz. Meu irmão teve uma queda num dia de chuva na saída do Congresso Nacional, e aí fraturou o joelho, em 3 lugares, e aí fez essa cirurgia e está nessa
condição, mas voltará logo. Então, não vai estar lá no Rio de Janeiro, está aqui aprisionado em Brasília, não pode, de fato, se movimentar, encostar o pé no chão, nem nada. Amanhã não, hoje, sexta-feira, depois que acabar o programa, eu vou lá entregar um livro, vai ser uma alegria para mim entregar o livro Lula e Espiritualidade, tenho certeza que você vai gostar, vai se deliciar nesse passeio pelos testemunhos acerca da espiritualidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Raymond, nossa, inesperado esse encontro, inesperado tudo que aconteceu aqui, a gente falou de coisas que não tinha ideia do que ia acontecer, do que ia rolar, de notícias que demos um para o outro, de histórias de conversão, né, que trocamos também. Espero que as pessoas que participaram desse nosso encontro aqui também tenham gostado e aproveitem e compartilhem. Rezem pela saúde de Raymond, rezem pelo povo da rua, rezem por esse país, né, Raymond? Isso mesmo. Muito obrigado, Mauro. Viu? Uma alegria muito grande te encontrar. Um abraço para você, um beijo para você, para todos aí do canal, para essa garotada que leva tão bem aí esse canal para todo mundo. E um beijo para todas também que nos acompanham e minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, paz e bem. Tchau, gente.